Oi, como é viver em paz? Isso é possível para nós humanos, né? Agora nessa existência, sentir essa paz? A paz vem do latim pacis e ela significa ausência de guerra. Então podemos concluir que paz é um estado de calma, de tranquilidade, uma ausência de perturbação. Nós precisamos entender que, independente da dor e do sofrimento que a gente esteja passando, a gente pode viver em paz, a gente pode estar em paz. Viver em paz não significa ausência de dor, ausência de tribulação, ausência de sofrimento. Estar em paz é um estado de espírito. Aconteça o que acontecer, a paz significa que eu não vou entrar em desespero, que eu não vou perder o equilíbrio, que eu não vou me desorganizar psiquicamente nos momentos difíceis, que eu vou conseguir manter a minha paz interior, mesmo passando por tribulações. Mas então, como que se vive em paz? Nós já conversamos aqui muitas vezes da importância do autoconhecimento. Então, a segurança de nós sabermos quem somos, quais são as nossas fraquezas, os nossos vícios, entender que nós estamos aqui em aprendizado, que todos nós somos imperfeitos, que estamos trabalhando em busca da nossa evolução. Aceitar as nossas dificuldades, aceitar que nós humanos temos muitos vícios. Então, quando você assume, sou egoísta, sim, ajo sem pensar, eu sou vaidoso, eu sou ganancioso, eu fico irritado com muita facilidade, sou prepotente. A partir desse reconhecimento, de você saber aquilo que você realmente é, ou como que você realmente está, a partir daí você consegue iniciar um trabalho de melhoria, evitando, né, vigiando sempre para que esses vícios não sobrevenham na sua vida, né? Não sejam mais importantes, não atuem o tempo todo. Nos conhecendo, nós podemos nos ajudar. E precisamos também entender que isso acontece dia a dia, minuto a minuto. Se conhecemos os nossos limites, isso vai nos ajudar a ter autoconhecimento. O autoconhecimento, né, você saber quem você é, suas fraquezas, seus vícios, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai promover o seu bem-estar emocional, vai trazer mais autoconfiança e também vai nos ajudar a definir metas, né? Aquilo que nós precisamos fazer para melhorarmos, para evitar que esses vícios, essas fraquezas, elas sobrevenham em nossa vida. Para que a gente tenha paz, uma coisa é muito importante, é nós termos em mente, nós não vivemos sozinhos, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos ou isolados, nós somos feitos para viver em comunidade. Deus sempre nos ensina a necessidade de trabalharmos em nosso benefício, em benefício do próximo e praticar a solidariedade. A solidariedade moral e material. Nós precisamos amar a nós mesmos, nos aceitando como somos, e amar o próximo da mesma forma que nós nos amamos. E, a partir daí, trabalhar a solidariedade. Se nós observarmos, né, com bastante detalhe, tudo que nós fazemos na vida, nós dependemos de outro. Veja, nós comemos o que o outro plantou. Nós andamos num carro que o outro construiu. Se nós adoecemos, precisamos de um médico ou de um cuidador.
Quando somos crianças, nós precisamos do amor dos pais, precisamos ser alimentados, higienizados, precisamos que eles nos ensinem. Então, estamos o tempo todo precisamos do outro. Vamos lembrar aqui da história do Tarzan. Uma criança que cresce junto com animais, no caso do Tarzan, que cresceu junto com os macacos, ele não vai aprender a falar. Ele vai se comportar como animal, ele vai, ao invés de falar, ele vai gritar ou grinchar, como os macacos fazem. Ele vai se alimentar das mesmas coisas que os macacos se alimentam. Ele vai aprender a subir nas árvores, a ficar dependurado, né? Ele vai agir da mesma forma. Então, uma criança que é deixada com os animais, ele não vai viver como um humano. Ele vai viver como um animal. Então, reconhecendo a nossa pequenez diante da vida, que nós somos dependentes uns dos outros, a gente vai conseguir praticar a solidariedade e o companheirismo da melhor forma, com mais facilidade. Nós não vivemos sem o outro. Nós sempre dependemos do outro. Agora, o outro precisa de nós. Daqui a pouco, seremos nós que vamos precisar do outro. A gente vai precisar daquele abraço, a gente vai precisar de cuidado, vamos precisar de aconchego, de atenção, de um sorriso. Então, é isso que a gente precisa perceber. Ver no outro o que vai acontecer conosco, ou ver no outro, em nós o que está acontecendo com o outro. Assim, nós vamos entender que fraternidade pura e simples é a melhor forma que nós vamos encontrar para nos ampararmos mutuamente. Uma fraternidade que trabalha, que compreende, que perdoa, que abraça. Vamos lembrar a palavra de Jesus. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso está em João, capítulo 13, versículo 35. Então, aqui ele quis dizer para os discípulos que se eles se amassem, né, se eles praticassem a fraternidade, se eles se ajudassem mutuamente, todos compreenderiam que eles eram discípulos de Jesus. Da mesma forma somos nós precisamos nos amar, nos compreender e assim seremos todos filhos de Jesus, filhos do Pai, né? Jesus é o nosso grande guia, o nosso grande exemplo. No momento de infortúnio, no momento de dor, a gente pode dizer assim, mas essa pessoa não tem o filho problemático como eu tenho. Se eu tivesse o dinheiro que essa pessoa tem, com certeza eu não teria problema também. Ou então ele pode dizer, você fala isso porque não tem um chefe como o meu. É verdade. Cada um tem a sua dificuldade. Então, a gente está sempre buscando uma desculpa para achar que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento do outro. Tudo bem. O outro pode ter mais dinheiro, pode ter um chefe bacana, pode ter um filho comprometido, mas o outro tem as suas próprias dores e as suas próprias dificuldades que no momento a gente desconhece. Então, não tem desculpa para não praticarmos a solidariedade material e moral. A material é muito importante porque ela traz alívio para o corpo físico. Mas a solidariedade moral, aquela que ampara, que trabalha o espírito, ela é fundamental. Então, aprendamos a reconhecer que não vivemos sozinhos neste mundo. E reconhecer nossos erros, como é difícil, muito difícil. Nós estamos sempre procurando um culpado para algum erro que a gente tenha cometido, né? A gente quer, de toda forma, justificar aquele erro. E é difícil mesmo, todos nós. Então, o que a gente faz? Vive fingindo que o que fizemos de errado tem um bom motivo para justificar. Eu fiz isso, mas por isso, entendeu? E, na verdade, aí que está o erro. A gente tem que reconhecer a nossa imperfeição, a nossa necessidade de aprendizado e de crescimento. Nós precisamos nos dar o direito de errar.
Todos nós erramos, então vamos aceitar. Errei sim. Quando a gente aceita que erra, que tem dificuldade, a gente passa a viver em paz, passa a ter mais paz. Isso não quer dizer que quando a gente aceita o erro, a gente vai continuar repetindo o mesmo erro. Eu vou fazer de novo, porque eu sou imperfeito mesmo. Não é isso. Reconhecer o erro é se perdoar pela fraqueza e fazer diferente, tentar a partir daquele momento fazer algo diferente. A gente erra mesmo que a gente não tem intenção, né? Mas erramos. Eu acho que nós erramos por ignorância, por falta de maturidade, mas seja por que motivo for, erro é erro. E quando assumimos o nosso erro, nós começamos a perceber a necessidade que nós temos de nos vigiar, trabalhar o nosso autoconhecimento para que nós tenhamos paz. Jesus não julgava os erros. Ele percebia quando a pessoa tinha reconhecido o erro e quando tinha se arrependido. Tanto que ele dizia, vá e não peques mais. Isso significa vá e não erre novamente, né? Aprenda com esse erro. Reconhecer o erro e tomar uma atitude para mudar, pedir ajuda a Deus através da oração ou um amigo querido. Ter disciplina. Disciplina ela é fundamental nesse processo de aprendizado. Reconhecendo os nossos erros, nós vamos nos melhorar a cada dia. Erro faz parte do nosso crescimento. Ninguém aprende sem errar. Ninguém. Todo mundo erra. Não existe ninguém que não tenha errado algum dia. Então, um outro caminho para que a gente possa ter paz, a sentir a paz, é assumir os erros e nos vigiar, nos observar todo o tempo para que a gente não cometa novamente o mesmo erro. Cometendo o mesmo erro, a gente entra num ciclo vicioso. E o que a gente precisa é entrar num círculo virtuoso, que é trabalhando o nosso crescimento e a nossa melhoria espiritual. Quando a gente passa por uma dor, seja ela qual for, nós queremos a todo instante arrancar essa dor de dentro de nós. Da mesma forma, quando temos um ente querido passando por uma dificuldade, a vontade que temos é de colocar a mão e tirar aquela dor, tirar aquele sofrimento para levar alívio àqueles a quem ama. Quando, na verdade, a dor, ela é necessária, ela é importante e ela vem para que possamos trabalhar o nosso espírito, para burilar o nosso espírito, melhorando e crescemos, né? Quando a gente aceita a dor, a gente passa a não entrar em desespero, a não brigar com a vida, com Deus, conosco mesmo, né? Com quem está à nossa volta, sempre procurando um culpado, procurando uma razão, né? Um motivo para aquele sofrimento. Nós precisamos aceitar que somos regidos por uma força suprema e que essa força suprema nos guia, nos acompanha, nos protege o tempo todo, que nós nunca estamos sozinhos e que tudo passa, passa o bom, passa o ruim. O Chico Xavier tinha uma plaquinha, né, lá na casa dele dizendo, tudo passa, o bom passa, o ruim também. Então, é isso que a gente precisa lembrar e aprender a aceitar e a atravessar o momento de dor sem desespero. Isso não é ser conformista, mas é passar por um processo de aceitação de que isso é importante. Ao invés de perguntarmos sempre por quê, né? Por que isso veio acontecer comigo, a gente precisa perguntar onde eu preciso melhorar? Para quê? Qual a razão? O que está errado? O que precisa ser melhorado em minha vida? Porque a dor vai passar. E a gente aprendendo a lidar com a dor, nós trazemos paz ao nosso coração.
A gente pode passar por esse momento de dor, de sofrimento, mas também estar em paz. Não quer dizer que você não esteja sofrendo, vai estar sofrendo sim, mas o seu espírito vai estar em paz, com fé, com confiança de que a gente está amparado, orando sempre para a gente trazer o melhor, trazer que a gente vai receber a serenidade, a confiança, a esperança, e tudo aquilo vai passar. A gente consegue essa paz buscando a força através de uma oração sincera, que vem do fundo do nosso coração. Quando nós oramos, nós pedimos, nós explicamos, nós abrimos o nosso coração para o Pai. E depois nós precisamos silenciar, praticar a meditação para que a gente possa ouvir a resposta do Pai. Essa resposta pode não ser a que nós queremos e ela pode não vir no momento que queremos, mas ela virá. De alguma forma essa resposta vem, através de um acontecimento, de um amigo, de um livro, de uma mensagem. Ela pode vir de várias formas e para isso a gente tem que estar com o coração aberto para poder entender essa resposta. Jesus também passou por muita dor física, espiritual e emocional. E ele suportou tudo. E aonde que ele buscava a força, a inspiração para ele suportar aquela dor toda? Através da oração e da meditação. Ele pedia ao Pai, né? Ele pedia sempre. Então, ele também precisou de ajuda. Se enxergarmos o propósito da dor, cada dor, ela vem com um propósito, nós sairemos dela muito mais fortes. Porque o nosso Pai, ele não é um carrasco. Ele quer nos ajudar e ele quer que cresçamos espiritualmente e moralmente. Mas se nós insistirmos em erros, né, continuarmos cometendo o mesmo erro, a dor virá, porque ela é necessária para o nosso burilamento. Ela é importante. Em Isaías 66, versículo 9, Jesus disse: não causarei dor sem permitir que nasça algo novo. Olha que interessante. Uma gestante, ela passa por um momento de dor, né? Uma dor física grande, para que nasça uma alegria. Quem é mãe sabe como é maravilhoso, né? Você dar à luz, você ver aquela carinha, a gente sente muita dor física, né? Emocional também, sente medo. Mas quando você vê a carinha do bebê, passa tudo, você esquece de tudo. Então, através da dor, nasce algo de bom, nasce algo alegre, nasce algo feliz. Paulo nos alerta que nesse mundo passaremos por tribulações, mas com Deus ao nosso lado, tudo fica mais fácil para enfrentar essas tribulações. A dor é inerente ao ser humano. Veja bem, Paulo foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Brista, ele foi açoitado, escorraçado, acusado. Ele chegou em Roma preso e algemado, mas ele nunca desistiu, porque ele sabia que depois de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, algo de bom viria. Então, ao invés de desesperar, né, de ficar contra a vida no momento de dificuldade, aprendamos a suportar, a confiar que vai nascer algo de bom depois daquele momento de tribulação. Falamos aqui agora do autoconhecimento, né? Como é que é importante nos conhecermos. Nós vivemos em um momento agora em que valoriza-se mais o externo do que o que é interno, o que passa no nosso íntimo. E o que é mais importante? O externo ou o que está dentro de cada um de nós? A gente está sempre preocupado, né, com o que as outras pessoas vão falar a nosso respeito. Estamos preocupados em termos um corpo perfeito, em parecermos inteligentes, né?
em mostrar algo nas redes sociais, um personagem que nós não somos, né? A gente quer mostrar isso, quer que as pessoas pensem que a gente vive num mundo maravilhoso, né? Um mundo de fantasias, que na verdade não existe. Quando a gente deveria valorizar o que está dentro do nosso coração, o que nós vamos levar de volta para a pátria espiritual. Não tem nada de errado em cuidar do corpo, né? Em se sentir bonito, bem cuidado, em aparecer nas redes sociais bonitos, né? Em lugares bonitos. Isso é muito bom, isso nos ajuda a nossa saúde e emocionalmente também. Mas tudo isso é passageiro. Observa, todos o que tem o foco na parte exterior, isso é porque ele nega o que ele tem dentro de si, a necessidade do crescimento espiritual. Não adianta valorizar só o material, não. Isso vai passar, isso vai ficar, todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai ficar da mesma forma. Tudo isso é passageiro, não adianta ficar tentando a vida inteira ficar jovem, porque isso não vai acontecer. Para termos paz, nós precisamos realmente entender quem somos, para que viemos. Assim eu consigo me conectar comigo mesmo, com o meu interior, consigo reconhecer as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, sem ficar me julgando, reconhecer aquilo que eu suporto, o que eu não suporto. E tudo isso vai me ajudar a ter mais paz. Não tem nada de errado você errar, você gostar de cuidar da aparência. Não tem nada de errado nisso. O que a gente não pode é esquecer que nós, como espíritos, não somos aprendizes. Estamos em evolução e precisamos orar e vigiar o tempo todo para que possamos nos entender e compreender quem realmente nós somos. Existe uma lei de Newton que diz que para cada ação existe uma reação. Isso quer dizer o quê? Toda vez que você exerce uma força sobre algo, vai vir uma força contrária na mesma intensidade até você. E como que a gente aplica isso, né, neste caso aqui, nessa situação? Que para toda reação virá uma reação, para toda ação virá uma reação. E que para toda atitude que nós tivermos para com o outro, para com a vida, nós vamos receber de volta aquilo na mesma intensidade. Então, se nós entregamos para a vida grosseria, irritação, prepotência, é isso que a gente vai receber da vida também. E muitas vezes, com as nossas atitudes, nós geramos conflitos e marcas profundas, tanto nos outros como em nós mesmos. Então, se nós aprendemos a medir as nossas atitudes, isso significa que nós temos um domínio sobre nós mesmos. E quando a gente tem esse domínio, a gente evita agir por impulso. O que nós vemos no outro é reflexo daquilo que nós temos em nós. Então, se achamos que o outro é muito crítico, que só vê defeito do outro, é isso que nós temos dentro de nós. Se achamos que o outro é ignorante, é grosso, pode olhar aí que no fundo a gente também tem isso aí para fazer a melhoria em nós mesmos. O nosso problema é tão grande quanto o do outro. E a vida nos devolve aquilo que nós oferecemos. Se oferecemos amor e o bem, receberemos amor e o bem. Se oferecemos mágoa, irritação, ignorância, com certeza é isso que a vida vai nos devolver, de alguma forma. As marcas que nós deixamos nos outros
nos dá ou nos tira a paz. Já pensou em algum momento como é que o outro te vê? Você já pensou qual a marca que você costuma deixar no outro? Então, se você é uma pessoa bacana, bondosa, que gosta de ajudar, né? É dessa forma que a outra pessoa vai te ver e ela vai te devolver isso. Agora, se a outra pessoa te vê como prepotente, ignorante, né, grosseiro, certamente ela vai ter um limite, né? Ela vai ficar sempre na defensiva com você e a vida vai te devolver isso da mesma forma. Então, a gente precisa aprender a medir as nossas atitudes para que a gente não receba da vida o mesmo que a gente está dando para ela. Como é que a gente consegue? Mantendo o pensamento elevado, mantendo a nossa mente ocupada pelo trabalho edificante por nós e pelo próximo. Trabalhar no bem sem esperar nada em troca, melhorando a nossa psicosfera, nós já falamos sobre isso, né? Aquilo que nos envolve, a energia que está à nossa volta. Se a gente tiver um pensamento elevado, né? Você vai atrair coisas boas. Mas se você fica lá no seu pensamento resmungando, pensando mal, pensando coisas ruins, a sua psicosfera não vai ficar um ambiente muito, muito bacana, né? Então, a gente precisa manter o pensamento elevado e tentar contribuir para que o mundo fique melhor. O que você, como ser, como espírito, pode fazer para deixar a sua marca boa no universo, né? Então, vigiando e orando, nós aprendemos a nos conhecer, a nos observar, né? E a amar o próximo. Amar quem acerta é muito fácil. O difícil é amar aquele que nos incomoda, aquele que erra o tempo todo, que fica repetindo o mesmo erro, aquele que nos causa problema. Como é difícil. Eu acho que na maioria das vezes a gente pensa que é até impossível a fazer isso, né? Então, para que a gente tenha paz, aprendamos, né? Vamos reconhecer que nós precisamos uns dos outros e que precisamos praticar o amor e a solidariedade para conosco mesmo e para com o próximo. Reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades, suportar as nossas dores, entendendo que elas são necessárias para o nosso crescimento. Escolher as nossas atitudes, pensar antes de falar, não deixar que o impulso, né, fale mais, né, que o nosso vício sobressaia a nossa razão. Suportar as dores, vigiar o tempo todo, nos observar, isso é muito importante. Assumir os erros, tudo isso sempre através da força que o Pai nos concede, da presença dele em nossas vidas diariamente, orando e vigiando, orando silenciosamente, verdadeiramente, vai nos ajudar a manter a nossa paz interior.